Hoje eu quero mostrar o Solids Builder, que é o programa que eu passei os últimos 10 dias fazendo. Aí até coloquei alguns prints no Facebook, LinkedIn, enfim, algumas pessoas até já postaram um comentário lá. Bom, eu vou mostrar aqui como que eu fiz para construir uma ala, né, que está no álbum tipo do DENIT, do DR de São Paulo, que é daquela de concreto ciclópico. Tá? Eu já mostrei essa figurinha aqui em algumas postagens no Facebook, que é onde eu estava fazendo a diagramação para construir os sólidos via código lá no programa. Tá? Mas a ideia é basicamente fazer isso daqui usando o programa. Então, se você já usou o Subassembly Composer lá do Civil 3D, o que é que você faz? Você cria pontos, depois conecta eles com links e com os links vai gerar os shapes. E você tem o seu subassembly lá para gerar o seu corredor. Aqui a ideia é a mesma coisa, você vai criar os pontos baseado em alguma geometria que você tem. No caso aqui, eu tenho aqui o projetinho da minha geometria, né? E com esses pontos vai gerar alguns contornos, certo? Esses contornos, no fim, geram polilinhas, e essas polilinhas, quando extruda, vira sólido. A ideia é essa. Então, vamos começar aqui. Ó. Considere que eu comecei aqui nesse ponto, que é o P0, certo? E fui calcular os pontos lá para cima em função dessas medidas aqui. Se você olhar no álbum tipo do DR, essa medida da largura aqui, no caso, é o diâmetro do tubo. Isso aqui tudo é padronizado. Esse apoio que aparece aqui assim, ó, em volta, é padronizado. Essa âncora é padronizada. Mas eu preciso ter isso aqui paramétrico. Então, vamos olhar lá no programa como é que é isso. Eu já fiz aqui um esquemático de como vai ser a distribuição das ações, né, para não misturar tudo. É bom você dar uma separada. Então, qual que é a primeira coisa que o usuário vai ter que fazer? Bom, ele vai ter que criar as variáveis que o usuário pode utilizar depois para criar os tamanhos, né? Para poder gerar o parts list com os tamanhos. Então, ele vai ter lá a esconsidade, vai ter o comprimento, vai ter o apoio, vai ter o espaçamento, parede, todas essas medidas estão lá naquele projetinho aqui. Tá? Feito isso, ele pode começar a gerar os pontos. Então, a primeira coisa que ele faz, então, antes de começar, né, é criar algumas variáveis que são dependentes das medidas. Por exemplo, esse dnint aqui, ó, perceba que o que ele é? Ele transforma a largura no diâmetro interno aqui, levando em conta a esconsidade, né? Vai ficar um pouquinho maior. Da mesma forma, o espint, da mesma forma, esse DI, isso daqui é padronizado, mas o DD não, ele é em função desse DI e da esconsidade e da abertura da ala, que eu coloquei aqui. Ó, tá? Então, ele tem que calcular esses parâmetros. Para calcular esses parâmetros, dá uma olhada aqui como é que é, variáveis internas. DD é uma continha, ó. Tem lá cosseno do ângulo da ala direita mais esconsidade. Coisinha simples, um pouquinho de trigonometria aí para você relembrar. O dnint, o que é? Ó? Cosseno da esconsidade, largura dividido por isso. E assim vai seguindo. Tendo essas variáveis internas, eu posso, então, calcular variáveis de saída, que lá no Subassembly Composer seria os output parameters. Né? Então, está aqui, ó, largura interna. Eu até posso escrever aqui depois, né? Largura interna da ala, né? Que daí isso aqui vai aparecer lá no quadro de propriedades para o usuário. Né? E, com isso, sim, agora eu posso começar a criar os pontos. Como eu conectei aqui agora os pontos, já do lado esquerdo, vamos dar uma olhada neles aqui. Pontos do lado esquerdo. P0, eu vou colocar aqui uma vista de topo, né? O P0 está aqui. Depois vem um P9. O que é o P9? O P9 é sair do P0 com uma dimensão, né? E eu vou colocar aqui para ele me mostrar que dimensão é essa. Ó, largura sobre 2, ele subiu lá em cima um P9. Depois do P9, eu vou calcular o P10, P18, P1, P2 e assim por diante. Então, vamos seguindo. 18, está lá. Ó. Perceba que o P18, que está aqui, ele foi em função do DE, né? Então, eu coloquei aqui ó, o DE, que é a parede, e o DE, ele calculou o P18. E assim eu fui seguindo, P1, P2, P3, P4, e com isso eu girei os pontos para o lado esquerdo da ala. Agora vamos olhar os pontos do lado direito. Do lado direito é basicamente a mesma coisa, vai mudar alguma outra coisinha lá, mas ele vai gerar os pontos também.
Então, tem lá o P14, o P15, que está aqui. Ó. Se você achar que esse negócio que ficou meio grande, você vem aqui e dá uma diminuída assim, ó, ele fica menorzinho. Né? E calculou os pontos. Com os pontos agora todos calculados, eu posso ligar os pontos. Para ligar os pontos, eu venho aqui e digo, agora vamos fazer os contornos. Quando eu entro nos contornos, eu vou colocar assim, ó, PL do piso. PL do piso vai passar, então, pelo P1, pelo P2, que está aqui, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Veja que eles vão aparecer aqui, ó, na listinha. Depois, a âncora no final, que é o que segura a ala presa no solo, né? A âncora final, está aqui. Ó. Então, quando eu clico ela, ó, ela seleciona lá, ó, tá vendo? Então, âncora final. Com a âncora final, eu vou agora para a parede. Então, tem aquela parede do lado esquerdo e tem a parede do lado direito. Então, fiz as duas paredes. E vou fazer a parede que segura o tubo, que é essa daqui. Feito isso, eu posso passar agora para os extrudes. Então, quando eu vier aqui para extrudar, eu vou extrudar primeiro o piso, que está aqui. Agora, veja que ele está em 3D, vou diminuir aqui um pouquinho. Então, eu selecionei ele, ó, ele extrudou o piso como? Pegando a polilinha do piso e a altura. Depois, o extrude da parede, que eu deixei desligado aqui, porque depois eu vou abrir um buraco nele aqui. Então, eu vou deixar ele desligado. Depois, eu vou pegar o extrude da parede do lado esquerdo, que é aquele lá, e daí vou cortar um pedaço dele aqui. Então, por isso eu deixo ele desligado. Mas, a princípio, vamos deixar ele ligado aqui, ó, só para eu mostrar como é que é a ala lá simplesinha do Civil 3D. A ala simplesinha do Civil 3D, ó, ela é... Faltou a parede. Aqui. Faltou isso aqui. Então, a ala simplesinha do Civil 3D é assim. Eu poderia terminar por aqui, pronto, já tem lá o seu LOD de número 100, né? Mas vamos continuar. Então, eu vou deixar esse cara aqui escondido, esse cara aqui também escondido e este cara aqui também escondido. Tá? E parede também escondido. Porque quando eu chegar aqui no próximo passo, depois eu já extrudei, eu vou cortar as paredes, né? Eu vou vir para cá e veja que ele já está aparecendo lá. Então, cortar as paredes, ó, lembra que tinha uma parede aqui que estava completa. Para eu cortar um pedaço dela aqui, que era esse triângulo superior, como que eu fiz? Eu calculei aquele ponto P10, que está lá em cima, depois o P11, que está aqui, ó, em função da altura fim aqui, e o P12, que está ali. Com isso, eu gero um plano de corte e fiz o slice. O slice, então, precisou de 3 pontos e o sólido que eu quero cortar. Faço a mesma coisa para o lado direito e pronto, tenho o slice aqui do lado direito. O próximo passo é abrir o buraco daqui do tubo, né, para que eu possa encaixar o tubo. Então, eu vou lá e vou conectar agora esse elemento. E veja que ele já está pronto lá. Mas como é que ele fez? Bom, primeiro, eu criei aqui o centro, que é onde vai acontecer o buraco. Aí eu criei um círculo. O círculo vai ter lá uma coordenada de centro, um vetor para me dar a direção onde ele está, né? E um raio, que é aqui diâmetro sobre 2. Com esse círculo, eu peço para ele criar um extrude, que aqui está invisível. Vou botar ele visível aqui. É aquele azulzinho lá. Vamos botar aqui num X-ray, que daí dá para ver ele melhorzinho. Né? Então, está ali. Ó. Com esse carinha, eu vou tirar ele fora. Então, eu vou deixar ele invisível. E quando eu vier aqui no Subtract, eu vou dizer assim, ó, do furo do tubo vai sair aqui a parede. Então, a parede saiu o furo do tubo, fica aquele elemento final lá. Agora, posso voltar aqui no meu conceitual e pronto, tem a minha ala 3D gerada que o usuário vai poder utilizar agora lá no programa, certo? Qual seria o próximo passo aqui? O próximo passo seria definir aqui o conector, né? Que é o ponto onde o tubo conecta na ala. Aí eu venho aqui e digo para ele assim, ó, o conector, ó, ele vai me dando os errinhos aqui. O conector, quem que é o conector?
é o ponto do centro lá. Então, é só escolher ele aqui, ó, o centro. O centro é o conector, com 0, 0, 0 de deslocamento, né? E quando eu for utilizar agora isso daqui lá no programa, depois que eu inserir a ala, o tubo, quando chegar perto disso daqui, ele vai poder capturar o OSNAP desse ponto e vai poder adicionar lá na conexão. E é isso. Tem algumas ferramentas que eu já criei aqui, então perceba que tem lá o sequence, o flowchart, que na verdade é esse cara aqui, né? Então pode ter outros sub-flowchart dentro dele. Vai ter lá já o create point, dimension, vetor, círculo, linha, polilinha, enfim. Aí os extrude, coisas para calcular, os transform e no final, né, definir conector, definir sólido, esse tipo de coisa. Aqui do ladinho tem uma região onde eu estou deixando para que o programa gere um log do que está acontecendo, né? Então, ele vai me dando aqui, ó, slice, center, círculo, não sei o quê. Aqui, então, está o campo onde o usuário vai definir as variáveis que ele quer mostrar depois no Properties. Aqui está como funciona o fluxograma. E aqui está um preview, que lá no saque ele me dá em planta, né? Ele só me dá a vista da seção. Como aqui eu preciso desenhar um sólido, então você tem a liberdade de colocar um sólido. Perceba que essas dimensions elas vão aparecer depois no preview da ala, né? Para que o usuário possa documentar o seu catálogo, né? Vamos dizer assim. Então, você não precisa colocar dimensão em tudo, coloca só nas que são úteis, né? Então, as que não são úteis ou que não são necessárias, você pode vir ali e desligar, beleza? É isso.